E com o confronto entre Bahia e Cruzeiro, que aconteceu nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, na Fonte Nova, aonde o Cruzeiro levou a melhor, vencendo por 2-1, com os gols aí de Sinisterra e Gabigol, e já pelo Bahia sendo marcado por Jean Lucas, finalizamos assim a rodada 23 do Brasileirão. Então, bora conferir como ficou a tabela de classificação atualizada. Mas antes, vamos dar uma passada aí, né, para ver como que foi o resultado dos jogos que tivemos nessa rodada 23, aonde no sábado tivemos aí às 4 horas da tarde no Castelão a vitória aí do Fortaleza sobre o Vitória por 2-0, os gols aí do Fortaleza sendo marcados por Breno Lopes e Bruno Pacheco. Outro confronto que aconteceu às 4 horas da tarde no sábado foi Grêmio e Mirassol na Arena do Grêmio, e quem levou a melhor foi o Mirassol, vencendo por 1-0. Já às 6h30 no Allianz Parque, tivemos aí a goleada do Palmeiras sobre o Internacional por 4-1. Os gols aí do Palmeiras sendo marcados 3 vezes por Vitor Roque e Lucas Evangelista, e o gol do Internacional sendo marcado por Carboneiro. Já às 9 horas da noite no Maracanã, tivemos aí a vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 1-0, gol aí do Corinthians sendo marcado por Mateuzinho. Já no domingo, tivemos aí às 11 horas da manhã no Cícero de Souza de Marques, o empate por 1-1 entre Bragantino e Sport Recife, o gol do Bragantino sendo marcado por Eduardo Sacha de pênalti e o gol do Sport Recife sendo marcado por Derek Lacerda. Já às 4 horas da tarde, na Arena MRV, tivemos aí outro empate por 1-1, dessa vez Atlético Mineiro e Santos, o gol do Atlético Mineiro sendo marcado por Igor Gomes e o gol do Santos sendo marcado por Tiquinho Soares de pênalti. Outro confronto que aconteceu às 4 horas da tarde, no Alfredo Jaconi, foi Juventude e Flamengo, onde quem levou a melhor foi o Flamengo, vencendo por 2-0, os gols do Flamengo sendo marcados por Arrascaeta e Emerson Royal. Já às 5h30, tivemos aí no Morumbis a vitória de 1-0 do São Paulo sobre o Botafogo, o gol do São Paulo sendo marcado por Dineno. E às 8h30 da noite, em São Januário, tivemos um empate por 2-2 entre Vasco da Gama e Ceará, os gols do Vasco sendo marcados por Felipe Coutinho e Carlos Cuesta, e o gol do Ceará sendo marcado por Galeano e Pedro Henrique. E com o resultado dos jogos que tivemos na rodada 23, a tabela do Brasileirão está aí da seguinte forma. Na primeira colocação, temos o Flamengo, que lidera de forma isolada com 50 pontos e 22 partidas, são 15 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Na segunda colocação, temos o Cruzeiro, que com a vitória sobre o Bahia, chega na segunda colocação com 47 pontos e 23 partidas, são 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na terceira colocação, temos o Palmeiras, com 46 pontos e 21 partidas, 14 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Na quarta colocação, aparece a equipe do Mirassol com 38 pontos e 21 partidas, 10 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Quinta colocação, temos o Bahia com 36 pontos e 21 partidas, 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Sexta colocação, temos o Botafogo com 35 pontos e 21 partidas, 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Sétima colocação, temos o São Paulo, que também soma 35 pontos e 23 partidas, 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Oitava colocação, temos o Bragantino com 31 pontos e 23 partidas, 9 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Nona colocação, aparece a equipe do Corinthians com 29 pontos e 23 partidas, 7 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Décima colocação, temos o Fluminense com 28 pontos e 21 partidas, 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Décima primeira colocação, temos o Ceará com 27 pontos e 22 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. 12ª colocação, temos o Internacional, que também soma aí 27 pontos e 22 partidas, 7 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. 13ª colocação, aparece o Atlético Mineiro com 25 pontos e 21 partidas, 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 14ª colocação, temos o Grêmio, que também soma aí 25 pontos em 22 partidas, 6 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. 15ª colocação, temos o Vasco da Gama com 23 pontos e 22
22 partidas, 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. 16ª colocação, o Santos, também com 23 pontos em 22 partidas, 6 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. 17ª e abrindo a zona de rebaixamento, temos o Vitória com 22 pontos em 23 partidas, 4 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. 18ª colocação, temos o Juventude com 21 pontos em 22 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. 19ª e penúltima colocação, temos o Fortaleza com 18 pontos em 22 partidas, 4 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. E na 20ª e última colocação, aparece a equipe do Sport Recife com apenas 11 pontos em 21 partidas, 1 vitória, 8 empates e 12 derrotas. Agora vamos dar uma olhada aí nos jogos que teremos na rodada 24 do Brasileirão, onde abrindo a rodada 24 no sábado às 4 horas da tarde, teremos no Barradão Vitória e Fluminense. Já às 6h30 no sábado, teremos aí no Castelão Ceará enfrentando a equipe do Bahia. Também jogando às 6h30, porém no Engenhão, teremos Botafogo e Atlético Mineiro. E já às 9 horas da noite no Allianz Parque, teremos Palmeiras e Fortaleza, finalizando os jogos da rodada 24 no sábado. Já no domingo, às 4 horas da tarde, teremos no Maião, Mirassol e Juventude. Já às 5h30 no Beira-Rio, teremos o clássico Grenal, Internacional e Grêmio. Outro confronto que teremos na rodada às 5h30 do domingo é Sport Recife e Corinthians na Ilha do Retiro. Outro clássico que teremos na rodada 24 é Flamengo e Vasco às 5h30 no Maracanã. Já às 8h30 da noite no Mineirão, teremos Cruzeiro e Bragantino. E completando a rodada 24 também no domingo, mais um clássico na rodada, Santos e São Paulo às 8h30 na Vila Belmiro. E antes de finalizar o vídeo, bora conferir a atualização da tabela de artilharia do Campeonato Brasileiro, onde temos aí na primeira colocação, ainda de forma isolada, o Caio Jorge do Cruzeiro com 15 gols. Na segunda colocação, temos o Arrascaeta do Flamengo, que aparece aí com 13 gols. Na terceira colocação, temos Pablo Verratti do Vasco da Gama com 12 gols. Na quarta colocação, temos Pedro do Flamengo com 10 gols. E na quinta colocação, temos Vitor Roque do Palmeiras com 8 gols. Já os líderes e assistências, temos aí na primeira colocação Arrascaeta do Flamengo com 10 assistências. Na segunda colocação temos Alan Patrick do Internacional com 6 assistências. Também aí com 6 assistências aparece Matheus Pereira do Cruzeiro. Na terceira colocação temos Caio Jorge do Cruzeiro com 5 assistências, Lucas Mugni do Ceará também com 5 assistências e Lucas Piton do Vasco da Gama, outro aí que também aparece com 5 assistências. Então foi isso, assim ficou a tabela de classificação do Brasileirão após mais uma rodada finalizada. E eu quero saber de vocês, como que o seu time se saiu nessa rodada? Venceu, perdeu ou empatou? Deixa aí nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada dos nossos conteúdos.